Vai jogar em Salvador, embora o Rogério Ceni prefira jogar no sintético do que no gramado da Fonte Nova. Vai jogar em casa com o apoio da torcida. Acho que o Botafogo se complicou na Copa do Brasil. O São Paulo não matou o confronto, Marília, mas encaminhou, né? Teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo e não jogou bem, mas conseguiu ganhar um jogo que normalmente vinha se complicando, né? O torcedor de São Paulo se lembrava Ituano na Copa do Brasil, Sport na Copa do Brasil, Novo Horizontino, times que jogam fechado. São Paulo tem uma dificuldade, mas ganhou com o gol dos seus dois artilheiros aí, né? O Luciano chegou a 80 gols. O São Paulo não tem craque e não tem um time espetacular, mas tem jogador que faz gol. Isso faz uma diferença, cara, na hora do vamos ver. E os dois caras fizeram gols ontem, o Luciano e o Caleri. E aí o São Paulo segue favorito, até porque tinha enfrentado o sorteio, o adversário mais acessível dessa etapa da Copa do Brasil, né? Você falou que o São Paulo não tem craque? O Marinho, põe um negocinho aqui para mim. Peraí, põe um negocinho aí para mim, Marinho. Ou tinha, né? Eu gosto... Tinha, exato. Olha aí, seleção da Copa América. Não sei nem como é que o Rafinho foi parar no lugar do Vinícius Júnior, mas na seleção da Copa América, o melhor jogador da Copa América, James Rodrigues. Na seleção da Copa América, James Rodrigues. Vocês tinham um craque, vocês mandaram ele embora. Fala um pouquinho dessa rescisão e agora foi. O craque não quis jogar, né? O craque do São Paulo, James Rodrigues, fez 2 gols, perdeu 2 pênaltis, se recusou a bater um outro, se recusou a ir para Vila Belmiro jogar, para se apresentar à seleção colombiana. E eu falei aqui, falei em outros CNPJs, como você gosta de falar, foi impedido de voltar ao CT da Barra Funda, pois se voltasse, seria vítima daquele chamado corredor polonês. Sabe como é que é? Os jogadores iriam bater nele. Isso, é o futebol. Então, os jogadores, para evitar esse tipo de constrangimento, ele não se reapresentou e trataram da rescisão contratual. Foi o maior fiasco da história do São Paulo, esportiva e financeiramente falando. Tem muita gente que compara com Daniel Alves e outras situações, mas o Rames supera qualquer fiasco do São Paulo nos últimos tempos. Todos que acompanham o relator em relação ao Rames, agora foi, né? Passamos um ano falando que o Rames poderia ser e ele foi embora sem ter sido. Acho que, nesse caso, apesar do erro do São Paulo de avaliação, porque ele foi isso também nos últimos times, então não dá para tirar esse pedacinho de culpa da direção do São Paulo. O fato é que, nesse caso, me parece claro que tem um vilão e um mocinho. E o vilão, ou uns mocinhos, né? O mocinho Dorival, o mocinho Carpini, o mocinho Zubeldia e o vilão colombiano. Renato. O Rames é um fenômeno, né? O Rames é um fenômeno. Quer dizer, um cara que é capaz de jogar tudo que ele joga na seleção colombiana e parece não ter essa mesma vontade de jogar nos clubes. Porque ele já passou por todos os clubes, entendeu? O Real Madrid, ele teve no Real Madrid, deram a ele a camisa 10, gente. E ele, com essa preguiça dele, com essa falta de vontade de jogar futebol, para não usar uma palavra mais rude, ele simplesmente jogou fora todas as oportunidades em clubes. E continua a jogar muito quando joga pela seleção colombiana. A explicação de que é porque a seleção colombiana joga toda para ele não me convence. É muito mais do que isso. Porque ele no São Paulo não mostrou nem sequer comprometimento, gente. Essas coisas de se recusar a bater pênalti, de se recusar a viajar com o resto do time. Gente, ele parece que está fazendo um favor aos companheiros de estar lá com a sua magna presença. Não consigo ver o James Rodrigues dando certo em clube nenhum. Muito bem, a gente passou muito... Como eu não sou uma apresentadora clubista, passei boa parte desse programa falando dos jogos de aspirantes. Saiu a escalação do Palmeiras, tá? Calma, depois os aspirantes. O jogo de fundo hoje é Corinthians e Grêmio, TV aberta, né? A massa tomando o seu antiácido, o Corinthians recebe o Grêmio. Também Corinthians e Grêmio vão jogar 3 vezes seguidas, jogaram pelo Campeonato Brasileiro, vão jogar agora pela Copa do Brasil. Começa hoje o Corinthians contra o Grêmio e o juiz, que é amigo do técnico do Grêmio. Eu não vou falar do VAR do São Paulo, eu não falo de VAR nenhum, eu falo de todos. O VAR é uma jossa. Esse Corinthians e Grêmio começa muito diferente, na minha opinião, do que foi quando a bolinha caiu. Quando a bolinha caiu, eram 2 times absolutamente desesperançosos. O Grêmio, além de tudo, com o desastre do que aconteceu no Rio Grande do Sul.
E o Corinthians numa situação lamentável. O Corinthians trocou de técnico, o Grêmio está se reerguendo com o próprio técnico, e hoje, lá em Itaquera, a gente vai ver um jogo de times muito diferentes que começaram a temporada. O Grêmio ainda não vai ter os reforços da janela, mas o Corinthians tem um garro agora. O time joga em função dele, antes o Corinthians jogava em função do Ranieri. O Corinthians joga num esquema tático diferente, provavelmente volta hoje o Kaká, mas o Corinthians deve ter 4 no meio e não 3 atacantes, graças a Deus. E o Grêmio, apesar da punição a Soteldo, depende muito desse jogador no ataque. Quem quer me ajudar a falar que o Corinthians vai ganhar? Só pode falar quem acha que o Corinthians é favorito hoje, senão a gente corta o microfone. Eu acho. Olha o meu silêncio. Fortemente. Olha o meu silêncio. Fortemente. Fortemente. Vai, me ajuda a ter esperança. Eu acho que o jogo anterior, em que o Grêmio foi bem espelhando 3 zagueiros e tal, eu acho que o Ramon Dias não cairá nesse mesmo erro, né? E vejo o Corinthians melhor, curiosamente, hein? A cada semana, mais reforçado. Não vejo... Acho que é um time que tem bons jogadores e vai jogar na sua casa. O Grêmio não joga em casa. O Corinthians pegou 2 mata-matas em que os adversários não jogam nas suas casas. O Grêmio e o Bragantino. Isso é uma enorme vantagem para o Corinthians. Nos 2 mata-matas. O Bragantino não pode jogar em Bragança, o Grêmio não tem estádio. Então o Corinthians tem a obrigação de passar nas 2 Copas. Só por esse fator. Ele joga em casa, os outros não jogam nas suas casas. Então ele tem que passar. A partir do jogo de hoje contra o Grêmio. Pois é, o Corinthians na sua casa esse ano faz jogos, não ganha de ninguém. Mas de qualquer forma, vamos ter alguma esperança, porque no meu bolão também é Corinthians, porque sempre eu ponho 1-0 Corinthians, nesse caso o coração fala mais alto. Temos os times, goleiro de Copas e mais 10. Põe o Mengão, o nosso Melved, que vai ganhar os 3 de 3 nos próximos 10 dias. Põe o Melved. Marinho não quer pôr o Mel. Põe o Mel. Mateus, exatamente o time que eu falei. O time que o Renato Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric é o Eric Pulgar, Vila Cruz, Rascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Nesse caso, a gente só tem a possibilidade maior da entrada do Gabigol, porque o Bruno Henrique não foi relacionado, está voltando de lesão e acharam melhor não relacionar, e o Carlinhos não pode jogar Copa do Brasil, porque jogou já pelo Volta Redonda. Então, hoje o Gabigol deve ser o 12º jogador. Oi? Pelo Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, desculpa. A gente tem também o nosso verde. Põe o nosso verde aí para o Danilo cornetar. Que ele não gosta de nada. Caio Paulista e mais 10. Fala aí. Ih, rapaz. O Everton jogador vai especialista em com 3 Maracanã. volantes. O Everton, o Giai jogando pela direita e não o Rocha nem o Mike. Isso me surpreende bastante, porque o Giai fez a estreia contra o Vitória. E aí, não foi uma Gomes, grande estreia, né, Danilo? Sempre tem alguém que ganha uma vaguinha. Ele falhou no gol, mas ele foi bem no jogo. Não, eu achei que ele foi ok. Não foi dentro das expectativas eu esperava mais, mas dentro do que foi o Palmeiras foi bem. Vamos lá, então é o Everton, Giai, Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista. E aí 3 volantes, né? Zé Rafael, Aníbal e Richard Rios. E aí o Veiga eu imagino aberto mais pela direita. O Felipe Anderson aberto mais pela esquerda e o Rony, que é o craque coletivo que eu falei para vocês, que é o cara que erra gols e etc, mas inferniza a saída do rival. Tudo indicava e se confirma agora o Palmeiras defensivo, porque Palmeiras, a gente pode ver um 4-4-2 ou um 4-3-3, vamos ver como vai ser isso posto no campo, mas um Palmeiras cheio de volante para tentar congestionar bastante o jogo, provavelmente para não deixar o Arrascaeta jogar, para não deixar o meio de campo do Palmeiras, do Flamengo criar. Hoje Aníbal Moreno vai ter um papel fundamental, se ele falhar tem mais 2 ali atrás dele, então Palmeiras fechado, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se o plano de Abel Ferreira vai dar certo. Alice, o que você achou do plano? Olha, a gente fala que o Rogério gosta de assinar, mas assinou com força essa aí. O que você achou? Olha, o Giai me surpreende e o Caio Paulista me assusta. Eu acho que o meu resumo é um pouco esse, né? O Giai fez a sua estreia, acabou de estrear, não fez um grande jogo, aliás, num jogo muito ruim do Palmeiras como um todo. E o Caio Paulista no lugar do Vanderlan, talvez, né, o Abel entendendo que vai funcionar melhor
contra o Flamengo, mas assim, o Caio Paulista não funcionou muito bem contra ninguém até agora, mas o homem tem um plano, e no caso o Rony, para mim, além dele ser filho do Abel, né, de ser aí objeto do amor e da paixão do Abel, eu acho que ele é esse cara que no mínimo dá trabalho e dá alguma velocidade ao Palmeiras, mas assim, dá confiança, você olha elenco contra elenco, o Renato não vai gostar do que eu vou dizer, mas o Flamengo é bem favorito, hein? O Arnaldo, rapidinho, não tá com cara de plano A esse? Que tem 3 jogos? Duvido que ele repita esse time 3 vezes contra o Flamengo. Não, também acho. Eu acho que é um plano específico para esse jogo, mas eu gostei do time, viu? Eu achei que dentro das opções que ele tinha, e você percebe, né? Com esse tanto de volante, é claro que você ia gostar, né? Mas eu acho assim, né? Os 3 são bons jogadores, são bons volantes. Os 3 são bons volantes. Se puder, o Tite vai repetir o mesmo time nos 3 jogos. Não, e se você reparar, os 2 laterais são ofensivos, cara. Os 2. O Giai e o Caio, né? Então não é, né? Normalmente ele jogava com o Marcos Rocha, que é mais defensivo. Giai e Caio passam toda hora. Então eu acho que ele tem ali ele vai congestionar o meio, inclusive porque Rafael e Anderson sabem jogar pelo meio, vai fazer um bololô e acho que vai passar os laterais direto. Eu achei interessante. É uma coisa diferente, né, do que a gente vinha vendo. E acho a escalação do Rony totalmente pertinente. Você joga no contra-ataque fora de casa, tem que jogar com um jogador rápido, esticar as bolas para o Rony e vamos embora. Acho que vai ser um jogão. Eu gostei das 2 escalações. Renato, não se preocupe, se ele está falando só para dar uma falsa esperança ao Danilo, porque olha a cara do Danilo. Até o topetinho do Danilo voltou a aparecer. Pega, rapaz. Calma, Danilo, calma. Mal começou. Senhoras e senhores, a gente atrasou um pouquinho, porque a gente estava esperando as escalações. Matheus Cunha mais 10 do lado do Melved, 12º jogador hoje, Gabigol, que também é um personagem nessa história Palmeiras e Flamengo. E um Palmeiras muito diferente, arrisco dizer não, um Palmeiras inédito, hoje sob o comando do maestro, professor Abel Ferreira. Obrigada, Renato, obrigada, Arnaldo, obrigada, Alice, quase ex-amiga, porque eu gosto muito de você. Vou pegar que seja uma zica reversa. Obrigada, Danilo, todo mundo tomando aquele antiácido, porque é quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Qual?